Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista de adulto, da editora Betel, que traz por tema, nesse quarto trimestre de 2023, a terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O comentarista desta lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Como já falamos aqui no princípio, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Embu das Artes, São Paulo. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 2, que traz por título: O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Então, essa lição, ela vem falar de orgulho, de egoísmo e de outras coisas. Portanto, vamos atentar para o ensinamento da palavra de Deus nesta oportunidade. O texto áureo vem dizendo aqui, irmãos: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Terceira de João, versículo 5. A verdade aplicada diz ainda: como Jesus, devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. Os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é mostrar que o poder está em servir ao menor. O segundo, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão. E o terceiro, ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. O texto de referência está registrado em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que diz: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A nossa oração é para que os ministros de Deus, os pastores, evangelistas e todo o ministério tenham o mesmo sentimento de Jesus. E que, de acordo com o que vimos no texto áureo, na verdade aplicada e na leitura de referência, possa ser uma prática nas nossas vidas como obreiros e como servos do Senhor. Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando se torna servo. Então veja que o verdadeiro poder de um discípulo, de um seguidor de Jesus, é quando ele se torna servo. Ele não se preocupa com aquilo que possui. E há um ponto importante aqui que eu quero frisar nessa leitura de referência, quando está dizendo aqui: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se você não entender o que está colocado aqui, você com certeza vai achar que é aquele adágio popular que diz que o que é meu e o que é teu, a metade é meu. Então você vai achar que isso aqui tem tudo a ver, que essa referência ela está apontando para isso. Não, é o contrário. Aqui o apóstolo está dizendo: quando eu não devo atentar para o que é propriamente meu, mas também para o que é dos outros. Ou seja, se eu tenho uma vida abençoada, abastada, eu tenho que também me preocupar com aquele que não tem. Me preocupar no sentido de ajudar, não é só ter uma preocupação. Poxa vida, por que será que
o fulano não consegue prosperar? Por que ele não consegue vencer? O que está acontecendo? Será que é pecado? Será que ele cometeu algum pecado? E por conta desse pecado ele está indo de mal a pior? Não, aqui está dizendo que eu preciso atentar, não somente para o que eu tenho, para o que é meu, mas me preocupar com o próximo e tentar ajudá-lo para que ele também esteja também num ambiente confortável. É isso que a lição está dizendo. E está dizendo também que eu não posso ser orgulhoso e egoísta ao ponto de querer tudo para mim e que todas as coisas venham convergir ao meu favor e que eu seja ali, né, o centro de todas as coisas e que todos ali têm que trabalhar como na verdade a gente tem observado isso em muitas ocasiões, né? A gente tem muitos pseudos cristãos que eles acham que eles são as pessoas mais importantes e que tudo tem que funcionar a seu favor e que todos estão ali para o servir. Ele não move um dedo, ele não move uma vírgula para ajudar alguém, mas ele exige que as pessoas sirvam a ele e façam tudo para ele, porque ele se sente a última bolacha do pacote. E esquece que muitas das vezes, e na maioria das vezes, a última bolacha geralmente está quebrada. Amém? Então vamos adiante. A pergunta do primeiro tópico aqui é o seguinte: o que é servir? O conceito de servir é bastante amplo, no entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender um propósito, zelar por alguém. Nesse contexto, é impossível e desafiador ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atividades, conforme registra 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Então, aqui está, né, o conceito do que é servir. E toda a igreja, em detrimento a esse ou aquele, ou aquela organização, todos, chamado por Cristo, salvo por Cristo, têm essa função, a função de servir. Dentro do corpo de Cristo não existe maior e menor. Todos somos iguais. Não existe rico, não existe classe social, negro, amarelo, branco. Não, todos somos iguais dentro dessa economia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo e, como tal, nós devemos servir uns aos outros. Preste atenção, irmãos, que no seu corpo existe membros que não têm poder próprio. Ele está lá, ele tem uma função importantíssima no teu corpo. Mas há momento que ele precisa de ajuda. Por exemplo, você tem uma coceira no ouvido e ele não consegue se coçar sozinho. Então ele vai necessitar da mão. Você vai pegar um cotonete ou mesmo o dedo e vai eliminar aquela coisa que está incomodando o ouvido. E outras partes do corpo da mesma forma. Então veja que todos estão ali para ser servidos e servir ao mesmo tempo. Se o ouvido ficar surdo, você vai ter dificuldade. Então todos precisam funcionar para que haja um equilíbrio no corpo. Da mesma forma, quando falamos de igreja, é isso que precisa acontecer. Lá não tem mais sábio e menos sábio, inteligente e menos inteligente. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo e, portanto, precisamos cuidar uns dos outros. E, principalmente nas suas necessidades, nas suas enfermidades, precisamos dar toda a assistência necessária, porque essa é a função dos membros no corpo de Cristo. Um outro sim é que servir é ser obediente a Deus, é seguir uma vocação, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. É amar os irmãos e os estranhos, é imitar Jesus e tê-lo como fiel modelo a ser seguido. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Um outro ponto importante a frisar aqui é que nós não podemos ser uma comunidade secreta ou fechada.
nós precisamos, da mesma forma como somos úteis para os nossos irmãos e membros no corpo de Cristo, nós também devemos ser úteis para aqueles que não conhecem o Senhor, os estranhos, os incrédulos. Como é que nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus se nós não levarmos a ajuda que eles precisam? Os irmãos devem saber perfeitamente que muitas pessoas vieram para Jesus porque no momento da sua existência eles estavam passando por dificuldades, muitas vezes passando fome, muitas vezes enfermo, doente, e de repente Deus preparou um servo ou alguns servos e vão ao encontro daquela pessoa e supre as suas necessidades e dão àquela pessoa tudo aquilo que é necessário para que aquela pessoa volte à convivência normal, tenha saúde, tenha as suas forças restauradas e em gratidão a tudo aquilo que ela recebeu, ela se volta para o Senhor reconhecendo o Senhor como o Cristo que salva, que transforma, que moraliza e que faz do mais vil pecador uma nova criatura. Então o Evangelho não é simplesmente pregar um juízo. O Evangelho não é para ser pregado mostrando que se aquela pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. Mas o Evangelho tem que ser pregado trazendo e revelando o amor de Deus pela criatura, trazendo ela para perto e suprindo as necessidades físicas e espirituais, para que aquela pessoa possa ter um encontro real com o Senhor também. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas, elas ignoram isso. Então, a partir do momento em que elas se encontram dentro de uma comunidade, então elas não aceitam mais ninguém, e se alguém chega e começa a se agregar ali, aquela pessoa acaba ficando isolada, porque hoje existe muito aquela coisa de grupinhos. Então, muitas vezes a igreja está dividida em grupos. Então, é como acontecia lá em Corinto, né? Já estudamos lições anteriores a respeito disso, e aí aquele grupinho, olha, eu sou do grupo de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e vai por aí assim, né? E isso não podia existir, e nem deve existir. A igreja é um organismo vivo, e como organismo ela precisa funcionar e abraçar a todos e agregar a todos que chegam e fazer com aqueles que chegam sentir o mesmo calor, a mesma comunhão, o mesmo amor. É isso que a igreja precisa. Então, esta lição, ela vem mostrar para nós, irmãos, que nós não podemos estar fechados dentro de uma concha, não podemos estar dentro de um reduto. Nós precisamos fazer como Jesus fez, agir como Jesus agiu e servir como Jesus serviu. Bendito seja o nome do Senhor. Fazer o que Deus manda. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele poda, para frutificar ainda mais. João capítulo 15, verso 2. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos que sirvam com excelência. Trabalhar para Deus é fazer o que ele manda. Jesus foi um trabalhador do Pai, servindo debaixo de obediência, conforme Filipenses capítulo 2, verso 8. Quando o discípulo deixa de glorificar a Deus e de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo o mau exemplo, como Diotrefes, 3 João capítulo, versículo 11. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós já vimos um pouco sobre esse Diotrefes aqui, que foi um mau dirigente, um mau pastor. Ele, conforme vimos a lição anterior, ele trabalhou de todas as formas para enxovalhar a conduta do apóstolo João, o apóstolo João. Ele trabalhou para se tornar o mais importante, o mais inteligente, o mais espiritual. Falava mal do seu pastor diante da congregação. Ele não acatava as ordens do seu líder. Ele não recebia e proibiu receber os irmãos que
eram pregadores itinerantes e escorraçava e jogava para fora da igreja aqueles que acolhiam os irmãos nas suas casas. Então, esse camarada, ele foi um grande transtorno, né, para o ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele disse, olha, eu não vou mais tratar nada com você por carta, eu quero ir pessoalmente, olhar no seu olho, nos seus olhos e colocar tudo aquilo que você está fazendo errado, porque você entendeu tudo errado. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Veja que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, conforme está registrado em Tiago 4:17, comete pecado. Já recebemos uma ordem de Deus, quando disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, verso 16 a 17. O verdadeiro discípulo pressupõe disposição para servir e não para ser servido. Uma excelente companhia para o discípulo é a virtude da humildade, que infelizmente nos dias de hoje não tem sido mais considerada uma virtude. Agindo assim, opõe-se a Jesus, que declarou, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, 28. Ser discípulo não é dar ordens, é receber uma ordem e cumpri-la. Oh, glória! Então, irmãos, isso aqui é a verdadeira referência de um obreiro. Ele não dá ordem, mas ele cumpre as ordens que ele recebe do Cristo. Ele obedece ao seu líder. Cada obreiro, cada dirigente tem um líder e ele tem que andar debaixo das regras desse líder e reconhecer a unção de Deus na vida desse líder que Deus levantou e colocou lá na igreja mãe, lá na catedral, lá na central. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aí esse Diotrefes, um homem que ele só faltou declarar que ele estava desligado agora do ministério, o qual João era o líder. Faltou aí apenas ser declarado a revolta dele e a divisão. Mas ele era uma pessoa má, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem amor, sem compaixão, não tinha a humildade que o obreiro precisa ter. Então ele causou todos esses problemas a Paulo, a João, melhor dizendo, e ficou nessa situação terrível e que possamos aprender com os erros desse dirigente. Que nós não venhamos praticar as mesmas coisas, que isso se torne para nós um exemplo de um caminho que não se deve, que não se pode seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que ser humilde é muito bom, porque quando somos humildes, estamos imitando Jesus. Então veja que o termo humildade tem origem no latim humus, que significa terra, chão. Ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus que estava, desceu. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques em sua liderança. Ele diz sobre si mesmo, pois sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11 e versículo 29. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, fazendo-se homem e servo, conforme relata Filipenses no capítulo 2. O orgulho é oposição à humildade. Por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4 e versículo 6. O discípulo orgulhoso que despreza a humildade por se achar mais importante que qualquer outro, está manifestando a síndrome de Diotrefes e será destituído do que ele julga ser seu poder. Qualquer discípulo sem humildade, que fale com arrogância, não é um bom líder. Jeremias 48, 29. Mas os que imitam Jesus, sua forma de interagir
com as pessoas, acerta em todos os aspectos de sua vida, demonstrando compaixão, altruísmo, empatia e amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o segredo da vitória está aqui. Toda vez que alguém sobe nas tamancas e se acha melhor do que qualquer um outro, e essa pessoa está sendo aí um discípulo desse sujeito chamado Diotrefes, né? Ele está seguindo esse exemplo e o resultado dele vai ser o fracasso total, porque o Senhor não aceita esse tipo de comportamento dentro da sua casa. E ele dá o exemplo quando Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. O Senhor, sendo Deus, conforme o comentarista, ele desceu, tornou-se homem, se humilhou até a morte de cruz. Então, o nosso espelho é Cristo, o nosso exemplo é Cristo, né? E Paulo, ele chega a dizer que nós fôssemos seus imitadores como ele era de Cristo. Então, isso é muito importante. E um verdadeiro servo de Deus, ele vai procurar andar nas pisadas do Mestre, cumprindo aquilo que Jesus determinou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, se dispa de tudo aquilo que você acha que é importante para você, como fez Paulo, como fez Saulo de Tarso, que se achava a última bolachinha do pacote e esqueceu de ver que ele era quebrado. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele mesmo vai dizer: tudo aquilo que eu julgava de suma importância, eu desprezei, eu desconsiderei, por amor a Cristo, pelo verdadeiro tesouro que eu encontrei. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, irmão, que o autêntico discípulo é comprometido com Cristo e está alinhado aos seus valores, é humilde, não grita, não manipula, nem intimida as pessoas. Afinal de contas, quem tem bons argumentos não precisa elevar o tom de sua voz, nem fazer intimidações. Quanto mais alguém se impuser por meio da acidez verbal, menos será ouvido. Falar com grosseria é próprio de quem é moralmente fraco e precisa, pela intimidação, impor aquilo que não consegue pela razão. Tá vendo, irmão? Você que é obreiro, não é gritando, esbaforido, impondo que você vai conseguir a atenção das pessoas, a atenção da igreja. Não, mas se o irmão se tornar humilde, pedir ao Senhor graça e misericórdia, Deus vai te dar. E você vai falar mansamente com a igreja, vai mostrar por meio das Escrituras o que Deus espera de cada um. E a igreja vai te ouvir, a igreja vai atender, a igreja vai praticar aquilo que você está ensinando. Então, essa é a maneira correta de fazermos a obra de Deus. Nós não precisamos, nos impor, não precisamos mostrar que temos a autoridade, que aqui eu sou pastor, aqui quem manda sou eu, aqui tem que ler pela minha cartilha, aqui assim, assado. E se não aceitar dessa forma, a porta do templo e a serventia da casa. Pegue as suas coisas e saia. Não, irmão, você não é dono da igreja, não. Presta atenção, rapaz. A igreja é de Jesus. Você é mordomo, rapaz. Se você não tratar direito as coisas de Deus, você vai ter problema. Vai ter um problema muito sério com o dono da igreja. Ele está voltando. Então, mude a sua atitude. Entre pelo caminho certo. Seja humilde, seja amoroso, seja compassivo, seja misericordioso, como Jesus tem sido com você e continua sendo. E você vai ter sucesso no trabalho que Deus te comissionou a fazer. Um outro ponto importante aqui é sobre a questão do amar e obedecer. Por amor a Deus, enviou Jesus para nos salvar. Ou por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar, conforme está registrado em João 3,16. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós, conforme está registrado em Efésios, capítulo 5, verso de 1 a 2. Cristo foi o maior exemplo de servo por sua obediência. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, Paulo escreve que Jesus foi obediente até a morte
e morte de cruz. E nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 e verso 5. Então, por amor, Deus enviou Jesus, pois está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por amor, Deus envia Jesus. E Jesus, por sua vez, obedece à ordem do Pai e cumpre o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Ele, como já disse, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário Jesus passar por todo aquele suplício, por todo aquele martírio. E Jesus cumpriu. Foi obediente. O profeta Isaías diz que ele, como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o amor e a obediência são importantes traços do caráter de um verdadeiro cristão. Ao contrário do que muitos pensam, ser discípulo não significa ser autônomo, fazer o que quiser, mas amar as pessoas e servi-las. Um dos problemas das igrejas de hoje é o número excessivo de celebridades e a falta de servos. João exorta a procedermos fielmente em tudo o que fazemos para com os irmãos e para com os estranhos, diferentemente de Diotrefes, que só pensava em vantagens pessoais. A igreja também tinha Demétrios e Gaio dispostos a servir ao verdadeiro Deus. Então nós vemos aí que o nosso dever como cristãos é servir ao Senhor e demonstrar esse serviço a Deus no serviço ao próximo, né? No serviço ao próximo, amando a todos os irmãos e tendo esses irmãos em alta estima, independente daquilo que já disse, da sua classe social, do seu conhecimento e etc. Nós precisamos ter os demais irmãos em estima, em alta estima. Nunca demonstrar uma superioridade. Olha, irmão, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. No corpo de Cristo, como já disse, somos todos iguais perante o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O outro ponto é o tópico de número 2, que diz: a quem servir? O discípulo de Cristo demonstra o amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas. Hebreus capítulo 6, verso 10. Que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. Entre eles, os pobres, órfãos e viúvas, prioritariamente, conforme registra Tiago, capítulo 1, verso 27. A comunidade de fé, Gálatas, capítulo 6, verso 10. Os conhecidos e desconhecidos, Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Os nacionais e os estrangeiros, Marcos 16 e 15. O fato é que servir se refere a dar suporte ao outro, ajudando a levar as cargas pesadas, conforme orienta Gálatas, capítulo 6, verso 2. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é a de servo. Eu não preciso explicar nada, porque aqui está escancarado tudo aquilo que é o dever de um servo de Deus. É exatamente isso que Jesus mandou fazermos. Cuidar dos pobres, viúvas, da comunidade de fé, da igreja, dos conhecidos, dos desconhecidos, dos nacionais e dos estrangeiros. Então, a função do servo de Deus, e principalmente de um obreiro, ela é uma função múltipla. Ela não se restringe apenas à sua congregação. Aquele grupinho de irmãos que você tem ali, às vezes 30, 40 ou 50 crentes, ela é uma missão abrangente, ela abrange todo o teu bairro, toda a tua cidade. Então você precisa desenvolver esse trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas vejam que vocês não são uma comunidade secreta ou fechada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro sim,
que quando fazemos isso, nós estamos fazendo para Deus. Você lembra de Saulo? Saulo, na defesa da lei, né? Ele achava que perseguir os cristãos, ele estava prestando um serviço a Deus. E mais lá na frente, ele vai entender que ele estava fazendo um desserviço, porque o verdadeiro serviço é fazer a obra de Deus e não desfazer a obra de Deus, perseguir a igreja como ele foi um perseguidor. Então veja, servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas pelo Senhor, conforme está registrado no Salmo 100, verso 2. Jesus sintetizou assim: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus capítulo 25, verso 40. A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Diotrefes não tinha esta visão. Ele servia a si próprio. João escreve: quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Terceira de João, versículo 11. Então, aqui está o cerne da questão. Quando nós fazemos um trabalho, quando nós fazemos algo para alguém, para ajudar essa pessoa, nós estamos prestando um serviço para Deus. Por isso que a Bíblia nos orienta, através, né, dos escritos, que o que a minha mão direita faz, a minha esquerda não pode saber. O que isso quer dizer na prática? É que toda vez que eu fizer algo para alguém, que eu ajude alguém nas suas necessidades, eu não posso sair por aí tocando trombeta. Tem pessoas que... eu já vi isso acontecer. É lamentável, mas acontece ainda nessa era que nós vivemos, chamada de pós-modernidade. Muitas vezes a igreja faz campanha, para arrecadar agasalhos, roupas, calçados, que sejam bons, né? Você não vai dar uma calça rasgada, uma camisa rasgada, um vestido rasgado, um sapato furado para alguém. Então você tem uma roupa que você não está usando, está ali há muito tempo guardada, então você vai doar. Aí de repente, uma irmãzinha lá necessitada de uma roupa, um irmãozinho necessitado ali de um terno, ele acaba pegando, deu certinho para ele. Aí um belo dia, num culto, numa reunião, você que conhece aquele terno e sabe que foi seu, e chega para uma outra pessoa e fala assim: tá vendo aquele irmãozinho lá? Ou aquela irmãzinha lá com aquela roupa assim, assim, assim? Aquela roupa lá foi minha, eu que doei para ela. Meu irmão, você já era, você já perdeu a benção, porque você deixou a tua mão esquerda ver o que você estava fazendo com a direita. Você saiu tocando trombeta. Quando você faz algo por alguém, quando você ajuda alguém, você não tem que contar nada para ninguém. Fica no anonimato. Aqui sim você precisa do anonimato. Esquece aquilo ali. E glorifica a Deus que aquilo que você tinha está sendo útil para alguém. Coisa que muitas vezes já não era útil para você, mas está sendo útil para alguém. Então louve ao Senhor. Se você não tem condições, muitas vezes, de ir lá na loja comprar um terno novo para um irmãozinho, um vestido novo para uma irmã, doe aquele que você já não usa, que talvez já não te serve mais. E você assim vai estar ajudando. E Deus está vendo que você vai estar prestando um serviço para Deus. E sabe o que é que Jesus diz? Que até um copo d'água que você der para um dos seus escolhidos, um dos seus servos, não deixará de ter a devida recompensa. Bendito seja o nome do Senhor. Diz ainda aqui, irmão, e João deixa a sua descrição do dano que estava sendo feito por Diotrefes para dar uma palavra de conselho pessoal a Gaio, seguida de uma recomendação de Demétrio. Talvez esteja preocupado, temendo que mesmo Gaio fosse influenciado por Diotrefes. O imperativo sigas e imites. Todo indivíduo é um imitador. É-nos natural olhar outras pessoas como nosso modelo e cópia, ou copiá-las, mas Gaio deve escolher cuidadosamente o seu modelo. Nós também precisamos estar bem atentos quanto aos nossos referenciais, principalmente quanto à nossa atuação em uma igreja local. Então, nós precisamos atentar para isso, porque realmente isso tem acontecido e acontece. Muitas vezes nós pegamos
alguém como modelo e passamos a copiar. Não é à toa que hoje a mídia, né, televisivas e outras mídias, elas apresentam muitas pessoas como modelo. O corte de cabelo, o modo de se vestir, enfim, existem muitas pessoas imitando outras pessoas. E na igreja também não é diferente. Muitas vezes, muitos se espelham no pastor, em algum irmão, que muitas vezes aquela pessoa considera um bom crente, um verdadeiro crente. E tem, sim, realmente, muitos irmãos e irmãs que são verdadeiros servos de Deus e que não há nada que venha comprometer, né, essa imitação. Você pode imitar, sim, algumas coisas, mas sempre com o pé atrás, porque, por outro lado, existe o ponto negativo. Eu já vi muitas pessoas abandonarem a fé, abandonarem a Cristo, simplesmente porque aquela pessoa que ela considerava um ídolo, um astro, né, um modelo, de repente, por ser humano, caiu e caiu feio. Aquela pessoa decepcionada, frustrada, ela se escandalizou e abandonou a Cristo. Então, o cuidado que precisamos ter é que Jesus é o nosso maior modelo. Então, nós precisamos imitar ao nosso Senhor Jesus. E como é que nós conseguimos fazer isso? Estudando a sua palavra. Nas Escrituras está o modelo que nós precisamos copiar, que nós precisamos seguir, né? Espelhar no homem, na mulher, é perigoso, porque todos nós podemos falhar, nós falhamos. E isso pode trazer prejuízo para pessoas que têm aquela pessoa como modelo de vida, como exemplo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, porque o nosso modelo e o nosso exemplo tem que ser o Cristo ressurreto, e tudo o que precisamos está inserido nas Santas Escrituras. Nós vemos aqui que Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários, conforme 3 de João 3-8, versículo de 3-8. Com isso, além de estar participando ativamente da evangelização, também era um promotor de edificação e bom testemunho na igreja local. Diotrefes não tinha a mesma atitude altruísta, ao contrário, era ambicioso e arrogante. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo, conforme Filipenses, capítulo 2, verso 3. O zelo de Jesus fez com que nenhum daqueles que Deus o havia dado se perdesse, conforme João 17, verso 12. Então nós vemos, irmãos, que Gaio e Demétrio eram homens comprometidos com a verdade, amorosos e humildes, participantes dos sofrimentos de Cristo. Quanto a Diotrefes, tratava-se de um prepotente, cuja energia física e emocional era gasto daquilo que não era essencial. O discípulo que se inspira em Jesus serve em seu ministério tendo Jesus como modelo, construindo um relacionamento com base no amor e no respeito a todos, sem distinção. Então, fundamentando o que nós já falamos, o verdadeiro cristão ele vai procurar sempre se espelhar em Cristo. É claro que existem muitos obreiros, como já frisamos, muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus comprometidos com a verdade, que podem ser, sim, seguidos como modelo, porque dão exemplos, como as Escrituras diz, e nos orienta, nos adverte que nós devemos ser o exemplo em tudo, em tudo. Então, quando nós encontramos pessoas desse naipe, vale a pena tê-los como modelo, mas o modelo principal é Cristo, porque nós não sabemos até onde esse modelo humano vai ser fiel 100%, né? Então, de repente, ele sofre como muitos na história eu já vi, sofrer, cair, passar por algumas coisas, e muitos que o seguiam, e tendo ele como líder, como já afirmei aqui, se escandalizaram e muitas vezes se afastaram do Evangelho, porque não tinham em Cristo o modelo fiel, mas tinham esse modelo do homem, que é passageiro. Então, precisamos tomar cuidado.
Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro capítulo 5, verso 2. A responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo, como recomendou e exemplificou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 28. A igreja é formada por pessoas e servi-las é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro: amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 16. Paulo ensina que o amor fraternal e a honra deve ser regra no serviço à comunidade cristã, conforme Romanos capítulo 12, verso 10. Então, meus amados irmãos, João mostra que Diotrefes errou, e errou feio, ao não se inspirar em Jesus, o cabeça que ama e defende a igreja. Ele julgava ser o Senhor da igreja. E tem muitos que fazem isso, que pensam assim. Pois, por isso, excluía quem não acatava as suas proibições e ordens abusivas, tendo assim seu discipulado reprovado, conforme 3 de João e versículo 10. Além disso, demonstrava não conhecer o Senhor da igreja, Colossenses capítulo 1, verso 18. É lamentável, que nos dias atuais ainda tenhamos homens que agem dessa maneira e pensam dessa forma. Eles são o dono da igreja, eles manipulam a igreja, eles obrigam as pessoas a fazer aquilo que ele acha que é conveniente, muitas vezes coisas fora das escrituras. Eles criam a sua própria doutrina, o seu próprio ensinamento e passam a aplicar. E as pessoas, ao invés de ser libertas de um jugo, eles acabam colocando um outro jugo, porque Jesus nos libertou do jugo e nos trouxe para a liberdade. Mas esses homens, eles impõem um outro jugo, colocam outro jugo sobre as pessoas e muitas vezes, como os fariseus, como os sacerdotes, e Jesus os recrimina quando, na verdade, eles empunhavam coisas sobre as pessoas, muito jugo sobre as pessoas, e quando, na verdade, eles nem com o dedo mínimo queriam mexer com aquilo, ou mover. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados, porque existe pastores e pastores. Amém? Existe homens de Deus e aqueles que se dizem homens de Deus. No terceiro e último tópico, nós vamos ver aqui o chamado para servir. Jesus deixou sua glória para servir. Ele próprio explica sua missão ao dizer que não veio para ser servido, mas para servir, conforme Mateus 20, 28. E fala ainda que o servo não é maior que o seu senhor, João 13, 16, indicando que nós também fomos chamados para servir. Então, nós sabemos que o Senhor é Cristo. E nós não somos maior do que o nosso Senhor. Nós estamos abaixo. Nós somos seus servos. Nós somos seus mordomos. Então, é preciso entender isso aqui para que nós não venhamos cometer o erro de achar que a igreja é nossa e que nós somos dono do povo. E que foi nós que pagou o preço por eles. Então, veja, em Atos, no capítulo 6, vemos a instituição do diaconato na igreja, diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter à medida que a igreja crescia, conforme está registrado em Atos capítulo 2, versículos de 41 a 47. O termo diácono vem do grego e significa ministro, servo, ajudante. Essa função se tornou crucial para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração, enquanto os diáconos serviam aos irmãos. Não é razoável que não deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme registra Atos, capítulo 6, do verso 2 a 3. Eles deveriam servir bem nesta função, para com isso adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 3 e verso 13. Esse ponto aqui, irmãos, ele é um ponto que ele pega muito no calcanhar de Aquiles
de muitos ministérios, de muitas igrejas e de muitos líderes. Eu já frisei aqui em outras lições que ainda criança e na minha adolescência, eu sempre acompanhei o movimento do trabalho de Deus na igreja e os critérios como era levantado um obreiro para a casa do Senhor, um diácono, um presbítero, um evangelista. Então, era um critério completamente diferente do que a gente tem visto na atualidade. Os irmãos, para fazer parte do ministério, a primeira coisa, a primeira exigência, o irmão tinha que ser fiel, tinha que ser dizimista, tinha que ter bom testemunho, tanto dentro como fora da igreja, tinha que ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Se ele tivesse todas essas características anteriores e não fosse batizado com o Espírito Santo, ele não servia para ser um servidor na casa do Senhor, tá certo? Então, pelo critério bíblico que nós acabamos de ler e com referências bíblicas, nós vemos que hoje está diferente. Então, nós temos N igrejas por aí em que muitos obreiros de púlpito, presbíteros, evangelistas e até pastores, eles não são batizados com o Espírito Santo, não são cheios do Espírito Santo, porque nunca buscaram o batismo com o Espírito Santo, nunca buscaram esse enchimento de poder. E um dos critérios que foi exigido por Cristo foi que os irmãos, os discípulos, não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso, irmão, é ordem. É uma ordenança de Cristo para a igreja. Todo servo de Deus, todo obreiro, precisa ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra. Então, nós vemos aqui que todos devem servir, mas cabe aos diáconos um serviço primordial de acolhimento e assistência social aos necessitados. A função diaconal foi instituída porque as viúvas estavam sendo esquecidas, Atos 6:1. Assim foram escolhidos para servir à mesa. Mas o critério era: escolhei, pois, irmãos, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse é o critério do Senhor, o critério bíblico. Mas, lamentavelmente, nós temos muitos que hoje são levantados ao ministério porque é amigo do amigo do amigo, porque é carismático, porque é um bom dizimista. Enfim, não vamos entrar nos detalhes. Mas eu acredito que isso não é algo que eu estou inventando. São coisas que realmente têm acontecido. O quesito ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo não entra mais no currículo. Não se ora mais pedindo ao Senhor obreiros para a seara. Não se ora mais por uma pessoa que o ministério precisa levantar para ocupar alguma função ministerial. Hoje simplesmente vai pela amizade. Simplesmente vai porque a pessoa é isso ou aquilo outro, né? Então, infelizmente, é assim que as coisas têm andado e o Senhor tem observado. E um dia, com certeza, Ele vai reprovar tudo isso que algumas pessoas, alguns líderes estão fazendo, fora do contexto. Um outro ponto aqui, o discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelhas, é um zelador e também um guia que cuida, apacenta das ovelhas no aprisco. Conforme o Salmo 23, um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelhas, assume o cuidado e responsabilidades para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-los vivos. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor. Assim também, os discípulos sem o mestre supremo. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé de suas ovelhas, conforme está registrado em Romanos, capítulo 10, 17. Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, em João 21, 17, elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente seu chamado. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 a 3. Então veja, o discípulo de Cristo precisa estar sempre aberto ao diálogo e desejoso para fazer a vontade de Deus, conforme está registrado em 2 Coríntios,
capítulo 6, verso 11. Ele usa sua autoridade de forma que promova a obra de Deus e não qualquer agenda pessoal. Diótrefes olhava para a igreja local do alto do pedestal, abusando das suas atribuições. Para ele, ser um autêntico discípulo era exercitar arbitrariamente o poder. Esse nunca foi o comportamento avalizado por Deus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. João capítulo 10, versículos 11 a 12. Então nós vemos aí o paralelo ou a diferença entre o bom obreiro e o mau obreiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para que possamos sempre fazer um bom trabalho para Deus, porque é isso que Ele espera de cada um de nós. E Ele conta conosco para essa obra. Diz ainda aqui que servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar, conforme está registrado em Lamentações, no capítulo 3, 22. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei, religioso, que queria saber como herdar a vida eterna. Com as figuras de um sacerdote, um levita e um samaritano, Cristo mostra que apenas este último serviu aquele que estava ferido na estrada, enquanto os outros sequer pararam para socorrer aquele homem. Lucas capítulo 10, 25 a 37. Então, irmãos, a essência do cristianismo é servir ao próximo. E isso acontece quando deixamos nossas próprias necessidades para atender, socorrer, amparar, aconselhar, cuidar daquele que precisa de ajuda. Não se trata de cargo, mas de serviço. Não é necessário atribuição ministerial para ser mais sensível ao clamor do necessitado, servindo o seu próximo com amor. Atos capítulo 9, verso 36. Então, nesse ponto aqui, toda a igreja, do maior ao menor, ou do menor ao maior, são comissionados por Deus para fazer a obra, Esse trabalho de acolhimento, cuidar dos necessitados, tanto os de dentro como os de fora, para que o nome do Senhor seja glorificado. E concluindo, meus amados irmãos, quando entendermos o que significa servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser as pessoas, na igreja e em outros ambientes que frequentamos e não nós mesmos. Amém? Então, que possamos, por intermédio do Espírito Santo, entender o nosso papel como cristão e que o Senhor nos ajude a desempenhá-lo de uma maneira íntegra para a glória de Deus e naquele dia possamos apresentar todos os frutos que conseguirmos produzir nesse plano. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de uma lição. Se Deus assim permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até lá.